dia, estamos iniciando mais uma manhã de estudos. Hoje iremos trabalhar matemática e ciências. Lembrando-se que a gente é uma matéria que já foi dada na disciplina de na disciplina de história, na matemática vai ser dada agora, já estou revisando, e em ciências. Esse mesmo conteúdo foi dado em 3 matérias que a gente já trabalhou e provavelmente irá cair nas 3. Hoje a gente vai relembrar o relógio na matemática. Antes disso, iremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos, de estamos terminando mais uma semana de estudos e que possamos ter um final de semana maravilhoso. Este final de semana, domingo, teremos nossas eleições. Que nossos familiares possam escolher as pessoas corretas para administrar nossa cidade, que será o nosso prefeito e vereadores. Então, na aula de matemática, iremos trabalhar medidas de tempo. Como é que você calcula o tempo? Para que você utiliza o tempo? Tia Adriana já havia explicado. Pode até ser que alguns achem de novo, mas é um conteúdo em 3 disciplinas. O relógio, eu tenho um relógio digital e tenho um relógio analógico. O relógio, ele indica as horas. Eu tenho o ponteiro pequeno que indica as horas e o ponteiro grande que indica os minutos. Esse ponteiro vermelhinho, ele indica os segundos. 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Quando os 2 ponteiros, o ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos, estão no 12, ele quer dizer que são meio-dia. Até meio-dia a gente conta as horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim por diante. A partir de meio-dia a gente já conta diferente. Como? 1 hora a gente já não fala 1 hora, a gente vai dizer 13 horas. 2 horas, 14 horas. 3 horas, 15 horas. E assim por diante até 24 horas, que seria meia-noite. Um dia tem 24 horas. No nosso livro, a gente também trabalhou o calendário. O calendário é de extrema importância para as pessoas, porque através dele que a gente pode organizar o nosso tempo. O que é que a gente vai fazer? A gente se orientar. O relógio é importante porque que horas que você vai para a escola? Você acorda geralmente 6h30. Tem pessoas que acordam 6. A Evinha que me falou que acorda 5h30 porque ela depende de transporte escolar. Então, o calendário, ele tem os 7 dias da semana, possui 12 meses. Quais são os 7 dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O primeiro dia da semana é domingo e o último dia é sábado. Geralmente, os meses do calendário são 12. O menor mês é o mês de fevereiro. E temos meses de 30 dias e de 31 dias. O primeiro mês do ano é janeiro. Depois vem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e fechamos com dezembro. Tem o mês de fevereiro, em 4 em 4 anos, ele é acrescido de um dia. Por isso chamamos de ano bissexto. Toda casa tem um calendário e tem um relógio. São dois instrumentos que a gente pode se orientar para marcar e organizar nossas atividades. No livro de matemática, a gente trabalhou as horas, os meses do ano, os dias da semana no calendário. Muitas pessoas acham que o primeiro dia da semana é a segunda-feira. Por quê? Porque é o dia que você vai para a escola, que você começa a trabalhar. Não é. É o domingo. Tenham muito cuidado com isso. Então, também na página 281, iremos ler o termômetro. Para que serve o termômetro? O termômetro é um aparelhozinho desse aqui. Ele serve para medir a temperatura.
Pode ser a temperatura de uma pessoa, pode ser termômetros maiores que medem a temperatura do ambiente, temperatura de uma cidade. O termômetro é usado para medir temperaturas. Uma unidade de medida que usamos para medir a temperatura é o grau Celsius, que é indicado pela letra C. No termômetro da foto ao lado, a gente, geralmente na nossa cidade, a gente tem esse tipo de relógio. Na igreja 13 de maio, a gente tem um relógio que ele indica tanto as horas como a temperatura que o ambiente se encontra. Então, 3 formas de você medir o tempo. A gente mede o tempo pelo relógio, pelo calendário. Antigamente as pessoas utilizavam, lá da disciplina de história, que usava a natureza, observando como é que media o tempo, que era pela natureza. No nosso livro de matemática, a gente está trabalhando o relógio e o calendário. Lembrando-se que a gente trabalhou medidas de temperatura. São termômetros. Esse é o termômetro mais comum que geralmente toda casa tem. Por quê? Porque é utilizado para medir a temperatura das pessoas. Mas em nossa cidade a gente tem termômetros maiores que medem a temperatura. Atualmente, no interior do Ceará, está dando 40 graus. Como é que a gente sabe? Através dos termômetros que tem em algumas cidades. Então, hoje a gente está revisando esse conteúdo que irá cair na prova. Os dias da semana, os meses do ano. A gente lembra que janeiro é o mês das férias. Fevereiro e março, geralmente a gente comemora o carnaval, porque varia muito. Abril é o mês dedicado à Páscoa. Maio é o mês dedicado às mães. Junho, comemoramos as festas juninas. Julho, as crianças estão de férias. Agosto é o mês destinado à padroeira do Ceará. Setembro é o dia destinado à proclamação da República. Outubro é o mês destinado às crianças, à padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. Novembro, temos o 2 de novembro, que é uma data comemorativa destinada aos finados, aquelas pessoas que já se foram. E dezembro é um mês dedicado ao nascimento de Jesus Cristo. Então, a gente tem 12 meses do ano. Já no conteúdo de ciências, iremos trabalhar, revisar um pouco a importância da água e falaremos sobre a importância do sol. A água é um elemento de extrema importância para o ser vivo. Sem água não conseguimos viver. Outro dia uma criança me perguntou: tia, as plantas é um ser vivo? É. Tudo o que respira é um ser vivo. Plantas, os seres humanos e os animais. Eles necessitam de água. A gente encontra água em nossa casa na forma líquida, que a gente vê nas torneiras, no nosso chuveiro. A gente encontra água nos rios, mares, oceanos. Dentro do nosso corpo encontramos água. Em algumas frutas encontramos água. Existe uma planta chamada cactus ou mandacaru, que no interior ela é cheia de espinho, ela absorve muita água. Se você partir o mandacaru ou o cacto, você vai verificar que tem água dentro. A água é um elemento que está muito difícil da gente encontrar no mundo todo. Por quê? Porque o ser humano não respeita o meio ambiente e o meio ambiente está sendo destruído e os mananciais de água estão diminuindo. A gente em casa, a gente deve ter muito cuidado com o desperdício de água. Como? Vou escovar os dentes, deixa a torneira aberta. Não faça isso, tenha cuidado. Quando você está passando a escova com a pasta dental nos seus dentes, fecha a torneira. Quando você está tomando banho e vai passar o sabonete, fecha a torneira. A mamãe, a titia, quando vai lavar as louças, bota na esponja o detergente e vai passar nas louças, fecha a torneira. Fale para o papai lavar o carro com um balde. Fale com a mamãe molhar as plantas com um copo. Você enche um balde d'água e com um copo você vai molhando as plantas. É uma forma da gente economizar água.
Aqui na casa da tia Adriana, quando ela coloca máquina para funcionar de roupas, a tia Adriana reaproveita aquela água. Aí você deve pensar, reaproveita, isso é muito errado. Não. A água do sabão eu utilizo para lavar a parte que os cachorros ficam, os banheiros. E a água de amaciante eu também reaproveito. Tenham cuidado, por quê? Porque a água é um bem muito precioso e está diminuindo no mundo todo. Aí vamos falar um pouco da importância do solo. O solo é onde as plantas ficam. Quando a planta, você planta uma mangueira, ela vai tirar os nutrientes do solo. No solo vive animais, como vivem pessoas e vivem as plantas. No nosso livro de ciências, a gente tem trabalhado a importância da água, do solo e do ar. Você saberia que sem essas três coisas o ser humano não poderia existir? Primeiro, o ar é o que a gente respira. A gente não pode ver, mas pode sentir. O ar eu sinto quando o ventilador está ligado. Quando você vai no carro com a janela aberta, você sente um vento, e que é o ar em movimento. Então, necessitamos do ar para sobreviver. O ar é uma mistura de gases, um deles é o gás de oxigênio, e ele é essencial para a nossa sobrevivência e de muitos outros seres vivos. Além dos gases, podemos encontrar outros componentes misturados no ar. Não sentimos cheiro, não podemos ver, mas podemos sentir o ar. A água, como eu já disse, ela é importante para todos os seres vivos. Devemos economizar a água no nosso dia a dia. Lembrando-se que a água para o consumo, ela deve ser tratada. Ela pode ser filtrada e naqueles lugares que não tem um filtro, você pode ferver a água. Olha essa árvore com suas imensas raízes. Essas raízes retiram do próprio solo o alimento necessário à sua sobrevivência. De modo geral, o solo é formado por pedaços de rocha, água, ar e restos dos seres vivos. O solo é importante porque, por exemplo, para alguns animais, como a minhoca. Ontem eu fui plantar umas sementes de mamão e quando eu cavei a terra eu vi aquelas minhoquinhas pequenininhas passeando, que eu digo. E tia Adriana colocou as sementes do mamão e fechou. Por quê? Porque as minhocas são de grande utilidade para o solo. O ser humano utiliza o solo de diversas maneiras. Cultiva planta, cria animais, constrói moradias e edificações. Também extrai do solo materiais para produzir objetos de vidro e de metal. Esses três componentes que a gente estudou, a água, o ar e o solo, são de extrema importância. Não podemos viver, temos que preservar. Quando a gente evita de fazer as queimadas nas plantações, a gente está preservando o meio ambiente. Por quê? As queimadas, quando você queima o solo para fazer novas plantações no interior, ela produz um gás que danifica a camada de ozônio, que é uma camada que protege o solo e as pessoas. Se não tivesse a camada de ozônio, o sol bateria direto com o ser humano e não haveria vida, porque aqui é muito quente. Se você observar em Fortaleza, a temperatura aumentou bastante devido à camada de ozônio que a cada ano vem sendo destruída. E a gente está sofrendo com essas consequências. Então, devemos preservar o meio ambiente, devemos ter cuidado com o uso da água em nossas casas, devemos evitar as queimadas e desmatamentos, porque prejudica tanto o solo como o ar. Devemos preservar o solo, não jogar lixo, não jogar esgoto. Temos que ter consciência e orientar nossos familiares para que não façam isso, porque o planeta pede socorro. Desejo a todos um bom final de semana, que Deus abençoe e que sejam muito felizes.